pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando na disciplina Política e Organização da Educação Nacional, na nossa última semana da disciplina, de 23 a 28 de setembro. Hoje nós temos dois temas, para nossa aula. E o primeiro deles são as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, tema que consta na nossa ementa, super importante para vocês que serão professores de educação básica, que poderão também ser gestores, então é importante a gente estar em contarmos com as diretrizes curriculares da educação no Brasil, e aqui trazemos uma delas, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Então, a educação ambiental ela vem se apresentando em âmbito mundial, também nacional e local, como um processo educativo que tem possibilitado os sujeitos a repensar os seus hábitos, também as suas atitudes em relação ao ambiente, Qual a finalidade disso, É de alterar esses cotidianos na vida pessoal, na coletividade, almejando o que? A sustentabilidade e também melhorar a qualidade ambiental, local e global. Então, tendo em vista essa necessidade da população repensar seus hábitos, suas atitudes em relação ao ambiente em que vive, em que estão, pensou-se na educação ambiental, uma forma da gente levar, no caso aqui na escola, na educação básica, as nossas crianças e adolescentes, tanto o conhecimento quanto a conscientização, dos nossos hábitos, das nossas atitudes em relação ao ambiente em que a gente vive. Dessa forma, a educação ambiental percorreu um grande caminho, Um caminho bem interessante também, até ser inserida em diversas legislações ambientais e também nas legislações que se referem à própria educação, Para que houvesse essa inclusão da educação ambiental no currículo escolar. Então, o seu campo de atuação sempre foi percorrido, nessa etapa tanto de conscientização de população, de ter mais conhecimento sobre o meio ambiente, como também de como a educação ambiental poderia ocupar o espaço escolar no currículo, E aí ela passou a ser inserida nesse currículo formal, também não formal e informal da escola. E formal como? Através, a gente até viu, um tempo, na aula passada, sobre os PCNs, que a gente tem um PCN que trabalha com educação ambiental, mas também logo veio as diretrizes curriculares, aqui para o ensino fundamental. Então, existem várias tendências, concepções político-pedagógicas sobre a educação ambiental, que vão falar de desenvolvimento de projetos, também de programas, ações, ambientais que podem ser feitas nas escolas. Inclusive, nessa aula, eu até, além das diretrizes, da lei mesmo, para vocês lerem, tem um texto de apoio que vai fazer essa reflexão sobre isso. E no Brasil, essa educação ambiental surgiu mais ou menos ali na década de 1970, com esse perfil predominantemente conservacionista, onde priorizava os aspectos ecológicos, sem considerar os aspectos socioeconômicos da relação homem-natureza, porque para observar essa relação homem, sociedade e ambiente, temos que observar todas essas relações, homem-natureza, os aspectos socioeconômicos também, de cada localidade. E aí Vieira, Rosa e Mortella destacam que a partir dos anos 90, esse perfil, ele foi se modificando, foi sendo incorporada a dimensão social do ambiente, e a educação ambiental envolvendo a pluralidade e diversidade de situações sociais, econômicas, valores e culturais, Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a gente vai ter um país enorme, bem grande, extensão territorial, também quando que se trata a geografia, do nosso país, cada estado, com suas peculiaridades climáticas, com suas peculiaridades regionais, com situações sociais e econômicas também diversas, Então, tudo isso vai implicar aqui, nessa educação ambiental, nesse trabalho com o ambiente. Então, na atualidade, encontramos a nível nacional as tendências socioambientais, a crítica e também a educação para a sustentabilidade. E isso vai estar presente tudo nas políticas públicas que foram estabelecidas a partir dos anos 90, o que vem consolidando essa educação ambiental, hoje no currículo escolar. Então, nesse contexto, surgiu
a Política Nacional de Educação Ambiental nos anos de 99, através dessa lei, a 9795 de 99, que define a educação ambiental como o quê? Como processo por meio dos quais o indivíduo, a coletividade, eles vêm construindo valores sociais, conhecimentos, habilidades e também atitudes e competências que são voltadas para a conservação do meio ambiente e também para o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, a educação ambiental ela é importante, né, no currículo escolar, haja vista que ela pode provocar, né, essa melhora da qualidade de vida do ser humano, né, a sustentabilidade também e a conservação do meio ambiente, espaço que a gente vive. Então, no artigo 2º, né, desse plano, é institucionalizada a educação ambiental quando ele afirma que a educação ambiental ela é um processo essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e também modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. E por isso que ele está aqui no currículo do curso de licenciatura em matemática, porque aqui diz que é em todos os níveis de ensino, né, educação básica e superior, em todas as modalidades, né, deve ter essas disciplinas, né, no currículo, então, disciplinas como essa, né, aqui no nosso currículo, chamamos de educação, política e organização da educação nacional, mas o conteúdo é educação ambiental. E aí Vieira Rosa e Mortella vai colocar que a partir dessa legislação, os estados brasileiros eles passaram a construir suas políticas estaduais de educação ambiental, tendo como referência essa política nacional. E aí, para o melhor direcionamento da educação ambiental, né, foi realizado através dessa resolução de 2013, né, o estabelecimento de quê? Das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, onde vai trabalhar com o enfrentamento da atual crise ambiental e civilizatória do país. E o que é que se enfatiza? Que o atributo ambiental ele não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui como um elemento estruturante que vai demarcar nesse campo político de valores e também de práticas, mobilizando os atores sociais, o comprometimento com a prática político-pedagógica transformadora e também emancipatória, que visa promover a ética e a cidadania ambiental. Inclusive, essa imagem mostra, né, isso, as nossas crianças cuidando do meio ambiente, tendo essa consciência, né, a consciência do cuidado, a criticidade de analisar aquele meio e ver o que está atrapalhando, né, o que está dificultando aqui a nossa convivência nesse ambiente, né, nesse espaço. E aí é trazer para essas crianças, tanto e adolescentes também, né, valores, práticas, né, que cuide de preservação, de cuidado, né, do ambiente em que residem, em que vivem. E aí o artigo 14 das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental destaca que deve-se agregar um elemento novo, né, a constituição dos espaços educadores sustentáveis nas instituições de ensino, onde deve integrar a proposta curricular, né, a gestão democrática, as suas edificações, para que as mesmas possam ter, inclusive, referências, né, de sustentabilidade socioambiental. Então, essas diretrizes passaram a ser construídas com uma concepção que enfatiza essa dimensão socioambiental da educação, em todas as fases de níveis e modalidades de ensino, tem reafirmado essa, essa determinação que tem lá nessa Política Nacional de Educação Ambiental, que não deve ser implantada como uma disciplina específica da educação básica, né? Mas como é um conteúdo curricular, né, que pode ser trabalhado transversal a todas as disciplinas. Então, é importante a gente compreender que essa educação ambiental é um processo contínuo, atuante e fundamental dentro de um espaço educador sustentável, sendo um dos seus princípios fazer com que o indivíduo e a comunidade eles se vejam como parte integrante do seu processo e também tomem parte na consciência, né, do papel que o ser humano tem de trabalhar, de agir, de entender, de analisar esse ambiente que vive, resolvendo os problemas ambientais que acontecem, né, nesse espaço de atuação. Então, o que a educação ambiental visa? Avançar na construção de uma cidadania responsável, voltada para a cultura de sustentabilidade socioambiental, trabalhar nessa perspectiva de educação cidadã, responsável, crítica e participativa em cada sujeito,
aprendendo, né, com os conhecimentos científicos e também com os saberes tradicionais, e ainda possibilitar essa tomada de decisão transformadora, né, a partir do meio ambiente natural, construído, né, onde as pessoas se integram e assim assumem esse papel de protagonista que cada uma tem. E aqui a gente vai trazer o artigo 2º da GDCNA, que é a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que vai trazer que essa educação ambiental, ela é uma dimensão da educação, ela deve ser uma atividade intencional, porque ela é uma atividade intencional de prática social, ela deve imprimir esse desenvolvimento individual desse ser humano, um caráter mais social, em relação com a natureza, com outros seres humanos, visando o quê? Potencializar essa atividade humana, né, com a finalidade de torná-la bem plena, né, onde ele trabalhe, né, de maneira que ele possa trabalhar para a sociedade através de uma prática social efetiva e também ética. Artigo 3º destaca que a educação ambiental visa a construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, a esse cuidado com a comunidade da vida, com a justiça, com a equidade socioambiental e também com a proteção do meio ambiente natural e construído. Porque essa educação ambiental, conforme o artigo 4º, ela é construída como? Com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Então, a educação ambiental ela não é uma atividade neutra. Por quê? Porque ela envolve valores, interesses, visões de mundo, né, assumindo a sua prática educativa, mas de forma articulada, interdependente, nas suas diversas dimensões. E a educação ambiental deve ainda adotar uma abordagem que considere o quê? A interface entre a natureza, a sociocultura, a produção e o trabalho, também o consumo, né, superando essa visão despolitizada, a crítica higiene naturalista, que é bem presente na prática pedagógica de algumas instituições de ensino. Então, a educação ambiental ela deve respeitar a autonomia da dinâmica escolar e também acadêmica, que deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo como regra ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. E o artigo 11 destaca que a dimensão socioambiental ela deve constar nos currículos, na formação inicial e continuada, nos profissionais da educação, considerando que essa consciência e respeito à diversidade multiétnica e multicultural do país. Por quê? Porque esses professores devem receber também formação complementar em suas áreas de atuação, né? Visando o quê? Né? O cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental. Artigo 13, então, com base nesse artigo, né, da Lei 9.795, os objetivos da educação ambiental eles são concretizados da seguinte forma: desenvolver uma compreensão do meio ambiente, né, eu tenho que conhecer, tenho que compreender esse meio, para fomentar novas práticas sociais de produção para consumo. Eu devo ainda garantir essa democratização, acesso às informações referente à educação socioambiental. Eu devo estimular, também mobilizar, né, a comunidade escolar para o fortalecimento de consciência crítica e também incentivar essa participação individual e coletiva, permanente, responsável, né, das pessoas que compõem nesse espaço escolar, aquele ambiente escolar. A educação ambiental objetiva ainda estimular a cooperação entre as diversas regiões do país, em diferentes formas de arranjo territorial, visando a construção de uma sociedade mais justa, né, e também sustentável. Ela visa ainda fomentar e fortalecer essa integração entre ciência e tecnologia, visando a sustentabilidade socioambiental, e também fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos direitos humanos, né, valendo sempre de estratégias democráticas e de interação também entre as culturas. Esses objetivos visam a promoção de uma sociedade mais justa, né, mais também crítica, e que cumpra os seus deveres, né, sociais. A educação ambiental objetiva ainda promover esse cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e também de gênero, né?
e o diálogo para a convivência de paz, e ainda promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do país que utilizam e preservam essa biodiversidade. Então, a educação ambiental, ela deve ocorrer, né, nas escolas, fazendo parte desse currículo, parte das diretrizes, contemplando essa abordagem curricular, que vai estar enfatizando essa natureza como fonte de vida, relacionando essa dimensão ambiental, né, a justiça social, direitos humanos, direito à saúde, ao trabalho, a superação do racismo, a diversidade sexual, de gênero, raça, e também a pluralidade étnica, racial e de gênero. A outra forma dessa abordagem curricular é a forma integral e transversal a todo o currículo, né? Então, sempre teríamos disciplinas dessa área. E o aprofundamento do pensamento crítico reflexivo, através de estudos científicos, socioeconômicos, políticos e também históricos. O incentivo à pesquisa e apropriação de instrumentos pedagógicos e metodológicos que possam aprimorar a prática discente e docente, também a cidadania ambiental, e o estímulo à conscientização de instituições de ensino como espaços educadores sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática e edificações, tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental. Então, o que as diretrizes curriculares vai destacar? Que os cursos de licenciatura, né, que qualificam os profissionais para a docência na educação básica, e também os cursos de especialização, né, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que qualificam para a docência no ensino superior, eles devem incluir nessa formação deles essa dimensão com foco numa metodologia mais integrada e interdisciplinar. E os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem instituir políticas permanentes que incentivem e também deem condições concretas de formação continuada para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da educação ambiental. Então, para que esses objetivos, né, aqui sejam alcançados, a licenciatura, né, os cursos de licenciatura são importantes aliados. Por quê? Porque qualifica para a docência da educação básica. Então, o próprio currículo desses cursos de formação, né, devem provocar através de disciplinas, né, como educação ambiental, ou através, porque tem curso que tem a própria disciplina de educação ambiental, né, ou paralelo, né, transversal ao currículo, como aqui, né, uma disciplina de gestão, mas a gente está estudando educação ambiental, de maneira, né, que esse conhecimento, esse conteúdo, essa felicidade em relação à educação ambiental chegue até os nossos alunos. Então, a outra diretriz que vamos estudar hoje, né, tá aqui o livro, né, o recorte do livro, são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e também para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Por quê? Né? Porque o Brasil, colônia, império, república, ele teve historicamente no aspecto legal uma postura ativa e permissiva diante dessa questão de discriminação, né? E do racismo que atingiu aproximadamente a população brasileira até hoje, né? E aí, a partir desse decreto, o 1331 de 1854, ele estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professores. Então, a população aqui escrava, né, ela não frequentava a escola. Tínhamos também esse decreto de número 7031 de 1878, que estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno, e diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso dessa população à escola. Mas, após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil ele visa o quê? Efetivar a condição de um Estado democrático de direito, com ênfase na cidadania, na dignidade da pessoa humana, né? E aí, a educação ambiental, né, ela vai estar aqui como pontapé para esse currículo, né, mais crítico, né, mais participativo, que entenda e compreenda a importância de valorizar o ambiente. Então, a educação, ela se constitui como um dos principais ativos mecanismos de transformação de um povo
E é papel da escola, então, formar democraticamente, né, essa população, promovendo a integralidade do ser humano, estimulando a formação de valores, respeitando as diferenças. E a educação, então, é percebida aqui como essencial nesse processo de formação de qualquer pessoa e tem aberto caminhos para ampliar a cidadania de um povo. Então, ao analisar os dados que apontam desigualdades sociais, né, no Brasil entre brancos e negros, né, constatamos o quê? A necessidade de políticas específicas, né, para compreendermos um pouco. Exemplo, pessoas negras têm um menor número de anos de estudos que uma pessoa branca. Enquanto para os negros é 4,2, para os brancos é 6,2. Na faixa etária também de 14 a 15 anos, o índice de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que o das pessoas brancas na mesma situação. E aí o governo federal ele sancionou uma lei em 2003, né, que estabelece as diretrizes curriculares. E essa lei instituiu a obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo escolar, ensino fundamental e médio, e essa decisão vem resgatando a contribuição dos negros na construção e formação de uma sociedade brasileira, uma sociedade que eles foram excluídos, né? Então, em 2003, foi criado o CEPI, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Social, Racial, e também foi instituído a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aqui foi colocada a questão racial nessa agenda nacional, a importância de se discutir políticas públicas afirmativas, visando descentralizar, né, o currículo e transversalizar também. Por quê? Porque o principal objetivo é promover a alteração positiva nessa realidade da população negra e também trilhar como uma sociedade democrática, também justa e igualitária, revertendo esses efeitos de séculos de preconceito, de discriminação e de racismo, né, no Brasil. E aqui nós vamos ver um pouco como essas políticas de reparações, de reconhecimento e valorização, as ações afirmativas, né, têm afetado a sociedade. Por quê? Porque a gente vai entender aqui que as demandas para as preparações, né, reparações que o Estado fez com que acontecesse, elas devem ocorrer, né, de maneira que não prejudique a população escolar, que não prejudique os servidores, mas que se construa conhecimento. O Estado, assim, promover e incentivar as políticas de reparação, né? Conforme a Constituição Federal. E aí a própria Constituição Federal também, ela vem assinalar esse dever que o Estado tem de garantir, por meio da educação, a igualdade dos direitos de acesso e permanência na escola, o desenvolvimento de todo o ser humano enquanto pessoa cidadã e profissional. Então, o sucesso dessas políticas públicas de Estado, institucional e pedagógica, eles visam que a reparação, o reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros no Brasil, não é isso? Então, a gente precisa desses conhecimentos, né, para que a gente possa trazer uma abordagem das condições físicas, materiais, intelectuais e também afetivas, né, do eixo tanto da educação ambiental quanto das políticas, né, étnico-raciais. E devemos destacar, então, aquilo que o que a gente entende por raça, essa construção social forjada de tantas relações que houve no Brasil, né, entre brancos e negros, muitas vezes simuladas harmoniosas, outras, né, já têm outro tom. E cabe destacar, né, assim, que raça é um termo utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinada característica física, como cor da pele, tipo de cabelo e outras coisas interferem, né? Ou determinam o destino e lugar dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. E assim esse termo foi ressignificado pelo movimento negro, que em várias situações utiliza como sentido político de valorização desse legado, e assim a gente deve enfatizar que o emprego do termo técnico dessa expressão étnico-racial, ele serve para marcar, né, essas relações tensas
devidas às diferenças de cor de pele, né? Os traços fisionômicos e também a raiz cultural que foi plantada pela ancestralidade. Assim sendo, essa educação das relações étnico-raciais, ela impõe a aprendizagem entre branco e negro, trocas de conhecimento, quebra de desconfianças, um projeto de conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Então, o que deve ser feito, né? Deve ser combatido o racismo, deve-se trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, devemos empreender uma reeducação de relações étnico-raciais, né? E aí a gente tem que entender também que essas formas de discriminação de qualquer natureza, elas não nasceram na escola, né? Porém, o racismo, a desigualdade, a discriminação, elas também acontecem ali. Por isso, esse alerta, né, para nós educadores, para podermos trabalharmos nas escolas, né, temáticas como essa. Dessa forma, a escola tem um importante papel para eliminar a discriminação, para emancipar os grupos sociais, né, para proporcionar acesso a conhecimento científico, a construção de uma racionalidade que rege as relações sociais e raciais, o conhecimento avançado, que é indispensável para essa consolidação e conceito das nações como um espaço democrático e igualitário. E para obter êxito, essa escola, seus professores não podem improvisar, né? Tem que desfazer essa mentalidade racista, discriminatória, secular, onde se supera tudo isso, né? Reestruturando as relações étnico-raciais, sociais. E isso não pode ficar reduzido apenas a palavras, ao raciocínio desvinculado dessa minha experiência, né? Que foi vivida pelos negros. Mas a própria vida do docente, né? A partir daí. Então, por que temos essa obrigatoriedade de incluir história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, né? Porque é uma decisão política, porque há uma repercussão pedagógica na formação de professores, né? Da importância, da valorização desses profissionais qualificados, né? Para a educação básica. E nós estamos aqui para trazer um pouco mais sobre isso para vocês, mostrando a relevância desse estudo, decorrente dessa história, cultura afro-brasileira, não se restringindo também apenas à população negra, né? Mas a todos os brasileiros que devem se educar enquanto cidadãos, né? Nessa sociedade em que convivemos, que vivemos. Então, às escolas é atribuída essa responsabilidade de acabar com esse modo falso e produzido de tratar essa contribuição dos escravos, né, e seus descendentes para a construção da nação brasileira. Deve ser feita ainda a fiscalização, né, no interior, né, das escolas e da sociedade em geral. Os alunos negros também devem deixar de sofrer os primeiros e continuar os atos de racismo que são vítimas, né, e conscientizarmos a população brasileira, principalmente a população escolar, né, sobre essa questão de como qualquer pessoa, independente da cor, né, ela pode viver na sociedade em igualdade de condições com as demais. Aqui trazemos um breve trecho da resolução de número 1, 17 de junho de 2004, que vai instituir as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, a educação das relações étnico-raciais, elas têm por objetivo a divulgação, a produção do conhecimento, atitudes, posturas e valores que educam os cidadãos quanto a essa pluralidade étnico-racial, tornando o quê? Seres capazes de interagir, de negociar, né? E também de respeitar os direitos legais e valorizar a sua identidade. E o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ele tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, a história e cultura dos afro-brasileiros e também a garantia de reconhecimento de igualdade, de valorização, né, das raízes africanas da nação brasileira. Artigo 3º, Educação das relações étnico-raciais e estudos de história e cultura afro-brasileira. A história também cultura africana vai ser desenvolvida em conteúdos, competências, atitudes e valores que devem ser estabelecidos pelas IES, né, Instituição de Ensino Superior, e também pelos seus professores. Artigo 4º, os sistemas e os estabelecimentos de ensino deverão estabelecer canais de comunicação com os movimentos negros, com os grupos culturais,
instituições que são formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiras, com essa finalidade de quê? De buscar os subsídios e também trocar, né, as experiências para planos institucionais. Os sistemas de ensino também, eles tomarão providências para garantir o direito dos alunos afrodescendentes a frequentarem as escolas. Aqui temos as nossas referências para que vocês leiam o material da semana, assistam a videoaula de apoio, né? E continuamos a disciplina nas correções do material, nas dúvidas que vocês terão. Foi um prazer estar com vocês, né? Espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada pela atenção.